Me dê um like e se inscreva. Me apresento. Sou um homem de 34 anos que atualmente não tem casa ou trabalho. Eu não sou ninguém especial, apenas um cara comum. Bonito e gordo, que se arrepende de como viveu até agora. A primeira coisa que tenho a dizer é que tenho casa até 3 horas atrás. Era um neão veterano que não saiu de seu quarto por nada. Este último ano. Meus pais morreram pouco tempo depois, mas desde que me recusei a deixar minha vida casa, não compareci à subsequente reunião familiar, muito menos funeral, que você me tirou de casa. Parece que nenhum dos meus irmãos se importava com o que eu sentia pela morte de meus sacerdotes, não os golpes e chicotadas que certamente seriam ouvidos em minha casa quando descobri que ninguém estava lá. O fato é que quando meus irmãos voltaram do enterro vestidos de luto, resolveram invadir meu quarto e me achar me masturbando. Depois disso, que eles ficaram furiosos e me disseram que cortaram todas as relações comigo. Eu os ignorei, mas meu irmãozinho começou a bater nele com um morcego para o meu bem mais precioso, acima até da minha vida, meu computador. Vendo com meus próprios olhos como eu estava quebrando, corri para eles meio alinhado, mas como meu irmão mais velho é o primeiro dan 2 no karatê, no final fui eu quem levou uma surra violenta. Eu chorei e implorei dolorosamente pedindo para ser perdoado, mas eu chutei para fora sem demora e fechei a porta atrás de mim, sem nem me dando tempo de trocar de roupa. O melhor que pude, aguentei a dor no peito, com certeza eles quebraram algumas costelas na surra de antes, e eu vagava tropeçando pelas ruas da minha cidade, enquanto em meus ouvidos as injúrias da minha irmãos enquanto me expulsavam de casa. Eram palavras duras e muito difíceis de assumir. Meu coração estava completamente destruído. O que eu fiz errado? Tudo o que fiz foi me masturbar assistindo a um vídeo pornô sem censura. Dia do enterro dos meus pais. O que eu deveria fazer agora? Não, meu cérebro já sabia a resposta. Arrume um emprego mesmo que fosse temporário, depois um lugar para morar e, finalmente, para comprar comida. Como eu conseguiria tudo isso? Eu nem tenho certeza de como conseguir um emprego. O único que eu sei é que eu deveria ir para Hello Work. Embora, e não estou querendo me gabar, eu tenha mais de 10 anos de experiência em como não sair de casa, como diabos eu vou saber onde é o lar? Mas deixando isso de lado, mesmo que eu conseguisse encontrá-lo. Tanto quanto eu sei, tudo o que eles fazem é encontrar um emprego para você. Então eu teria que pegar meu currículo, ir no lugar certo e fazer uma entrevista. Neste caso, você teria que conduzir uma entrevista vestido com um moletom encharcado de suor e sangue. Nem por acaso vou conseguir um emprego por aqui. Nem eu. Eu contrataria um cara vestido assim. Talvez eu pudesse preocupar e entendê-lo, mas não tenho dúvidas de que ele não iria contratar. Quais lojas venderam os formulários de currículo? Haverá em estações de serviço ou talvez em supermercados? Talvez em um supermercado encontra, mas também não tenho dinheiro para pagar. Além disso, o que farei quando conseguir tudo isso? Supondo que você tenha sorte, pegue um empréstimo no banco, compre outro. Roupas, acomodação e meus papéis para a entrevista, acho que me lembro. Que você tem que preencher o formulário com o endereço em seu nome ou em de um parente, então nem para esses. Acabou? Nesse momento entendi que minha vida chegou ao fim. Fim. Ah. E ainda por cima começa a chover. Já estamos no final do verão, está começando a esfriar, e essa chuva fria. As roupas que usei por adivinhar quantos anos afundam, deixando-me congeladas. Se eu pudesse começar de novo, desde o começo. Estas palavras me escapam que não consigo engolir, mas não é. Eu nasci uma pessoa tão má.
Eu era o terceiro homem em uma família relativamente próspera, junto com o meu. 2 irmãos mais velhos, minha irmã mais velha e meu irmão mais novo, sendo o quarto de 5 irmãos. Desde a escola primária fui elogiado como uma pessoa muito inteligente para mim. Idade, embora na realidade eu não fosse tão bom nos estudos, mas fui muito perspicaz e também um bom esportista, até. Por um tempo fui até o mais popular da minha classe. Mais tarde, já no ensino médio 5, resolvi ingressar no Clube de Informática 6, onde consultei-me sobre as revistas a consultar e o dinheiro necessário para construir meu próprio computador. Isso fez com que eu me destacasse mais aos olhos dos meus parentes, que não conseguiam entender o que ele estava fazendo ao escrever coisas tão simples quanto o print, Olá Mundo, 7. Mas a virada 8 da minha vida foi quando entrei no ensino médio. Bom, não. Se eu pensar sobre isso, tudo começou no meu último ano do ensino médio. Aquele em que fiquei tão preocupado em mexer no meu computador que deixei de lado os estudos. Comecei a achar que estudar o que me davam na escola era desperdício de tempo, sentindo que não era útil na vida real, e isso me levou a entrar no pior instituto da minha província, e por isso nem lhe dei importância. Sentido que eu poderia ter sucesso se desse o meu melhor, e que era muito diferente do resto de idiotas que se matricularam no instituto. Essas foram as palavras. Exatamente o que eu pensei. Ainda me lembro do incidente que aconteceu então. Enquanto eu estava na fila para comprar meu almoço no refeitório, houve um menino que escorregou na minha frente, para o qual resmunguei algumas frases, mostrando o quão injusto ele estava sendo. Acho que fiz isso por orgulho e por causa da atitude de Shunibyo 9 que ele tinha naquela época. Infelizmente, ele era um dos meus senpais 10, sem contar que um dos pessoas mais perigosas em todo o meu instituto. No final, ele acabou me dando socos na cara até eu sair por completo inchado. Depois disso me despiu e me crucificou no meio do pátio, nu, machucado, amarrado e cercado por pessoas que ficavam tirando fotos de mim, como se ela fosse uma modelo ou algo assim, e acabaram se espalhando por toda a escola, levando-o a cair para o fundo da escada social em um único dia. Todo mundo rindo de mim e até me apelidaram de Pintainho Capuz. Fiquei um mês sem pisar no instituto e virei que como Ari 11. E vendo-me agir assim, meu pai e meus irmãos me contaram as frases típicas que você não pensa muito, mas que todos repetem: esforce-se. Alegrar. Mas eu não acho que eu estava errado. Ninguém na minha situação teria. Eu continuei indo para a aula. Impossível. Eu sabia que todos aqueles a quem eu sabia que eles já tinham visto as fotos com as quais me humilharam e que tinham adicionado a provocação. E pensando assim, sem ouvir o que me diziam em casa, continuei aquele novo estilo de vida, porque mesmo que eu não saísse do meu quarto, desde que eu tivesse meu computador e internet, eu poderia passar o tempo. Mais tarde, vendo-me influenciado pela internet, comecei a interessar-me por vários passatempos: montar peça por peça modelos de plástico, pintar figuras, gerenciar blogs, e minha mãe sempre esteve disposta a me apoiar meus projetos e deu a sensação de que me daria dinheiro para qualquer tudo que eu pedisse a ele, talvez porque ele me visse tão animado com meu novo hobbies. Mas a cada novo hobby que descobria, eu me cansava em menos de um ano. Porque perdi minha motivação assim que vi alguém que era melhor do que eu. Porque esses outros, parece que eles levaram isso como um simples hobby. Mas para mim foi importante, pois não tinha mais nada para fazer naquele momento. Casca escura que era o meu quarto e fiquei furioso ao vê-los me ultrapassar tão facilmente. Não, se eu pensar sobre isso, até isso foi uma desculpa. No mínimo, eu poderia ter me dedicado mais aos meus hobbies, ou tornar-se um mangaka publicando webcomics ruins, ou tornar-se um romancista da web postando romances, porque não seria a primeira que, em
circunstâncias semelhantes, ele acabaria fazendo algo assim. Mas naquela época, eu estava rindo e até atacando verbalmente aqueles pessoas, tirando sarro de suas criações, me vendo como um crítico. Dizendo coisas como, essa é a pior coisa que já vi até agora, julgando-os severamente, mesmo que eu estivesse perdendo tempo da minha parte. Quero voltar. Se fosse possível, eu gostaria de voltar para a escola primária, o ponto alto da minha vida, ou de volta ao ensino médio não, mesmo que fosse 1 ano ou 2, eu ainda poderia. Faça algo apenas com esse tempo, e embora naquela época eu desisti. Derrotado ao menor revés, eu poderia recomeçar se começar deste momento. Se eu desse o meu melhor, mesmo que não me tornasse o melhor, eu poderia tornar-se um profissional. Por que não fiz nada até agora? Antigamente eu me divertia muito. Mesmo sem sair do meu quarto, pude fazer uma enorme quantidade de coisas sentado na frente do meu computador. Mesmo que não me tornasse o melhor, poderia ter me acomodado em algum momento. Em algum lugar no meio se eu tivesse continuado tentando. Mangá, romances, jogos ou até mesmo programação, se eu tivesse tentado. Máximo, deveria ter conseguido pequenas conquistas, sem dizer se essas conquistas poderiam ser transformadas em dinheiro. Bom, não importa. É inútil. Nunca me esforcei, mesmo que voltasse ao passado, com certeza. Eu também tropeçaria ou pararia no mesmo lugar, desde que terminei. Assim porque nunca consegui superar os problemas que outras pessoas. Sim, eles poderiam. Ouço as pessoas discutindo, mas não sei onde por causa da chuva forte. Por que eles estão discutindo? Bah, vamos, não quero me intrometer. Mas ainda pensando assim, meus pés foram em direção às vozes. É por isso que você. Mas se você é quem? O que parecia ser uma discussão de casal apareceu no meu campo de visão. Entre 3 meninos do ensino médio. 2 meninos e uma menina. Os meninos estavam vestidos com o agora em comum. Gakuran e ela com o Seifuku 12. Parecia que o Harem 13 havia saído do controle para ela. O menino mais alto estava discutindo fortemente com a menina, e o outro. Ele tentou mediar, embora os outros dois o ignorassem. Acho que passei por uma situação semelhante anos atrás. Certa vez, tive um amigo de infância na escola primária. Poderia ser considerado fofa, talvez a 4ª ou 5ª garota mais atraente da classe, era um membro de clube atlético e tinha cabelo curto. Ela era bonita o suficiente para fazer 2 ou 3 pessoas em 10 que viram se apaixonar. O fato é que, na época, eu estava muito empolgado com um anime em particular e acreditava que as garotas do clube de atletismo deveriam ir com o rabo de cavalo, então por não usar não consegui vê-la tão fofa quanto. Na verdade eram 14. No entanto, morávamos perto e frequentemente na mesma classe elementar, por isso, muitas vezes voltamos juntos. Conversamos várias vezes e também discutimos ocasionalmente. É uma pena, hoje, só ouvir primário, amigo, clube infantil e clube de atletismo na mesma frase é suficiente para ser capaz de masturbar até 3 vezes.